Oi pessoal, como vão? Espero que vocês estejam bem, melhor do que eu, porque eu não sei quem já ouviu o outro podcast que saiu hoje e acompanhou meus problemas técnicos. Mas enfim, eles voltaram. Eles são como fantasmas em casa de uma pessoa sensitiva. Eles vão embora por um tempo, dão aquela sensação de tranquilidade, quando a gente menos espera. Aparece mais problema ainda do que tinha da outra vez. Eu tô me sentindo uma pessoa que tá abrindo matrioscas de problema. Sabe aquelas bonequinhas russas, que é uma bem grandona, aí você abre, tem uma menorzinha dentro. Tem uma menorzinha, e tem outra menorzinha dentro. Eu tô me sentindo num matrioscas invertida de problema, porque toda vez que eu resolvo um problema que eu abro, tem um maior ainda lá dentro. Aí eu vou resolver, eu abro, aí tem outro gigantesco ali dentro. E sabe, é uma hidra de problema. Cada problema que eu corto, parece que saem dois pra ocupar o lugar do anterior. Eu já não sei mais o que eu faço com esse computador, com esse celular. Tô dando graças a Deus que pelo menos o celular tá funcionando. Eu não vou nem falar isso muito alto, senão os fantasmas daqui resolvem quebrar ele também. Aí ferrou tudo, nem estudar eu vou conseguir mais. Mas enfim, né? Quem ouviu primeiro sabe, estamos gravando aqui sem roteiro. Eu não faço a menor ideia do que vai vir na minha cabeça pra dizer. Eu provavelmente vou gaguejar muito, vou dar muito trabalho pra coitada da Gabriela de editar essa bagunça. Pra tentar colocar um pouco de sentido nos meus pensamentos completamente atrapalhados, atropelados. Enfim, hoje nós vamos, né, passar vergonha e atrair um pouco do ódio das pessoas. Por que não, né? É outro motivo pelo qual a gente fez podcast. Fazer as pessoas ficarem com raiva da gente e fazer as pessoas darem risada da nossa cara. Pra que se tem podcast se não pra fazer isso? É a melhor parte. Eu acho que é a parte mais engraçada. É a parte mais divertida, de longe. Enfim, né? Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre aqueles machos tóxicos que a gente devia querer prender e jogar fora a chave, né? Mas a gente quer se prender junto com eles, né? Jogar a chave fora, mas ficar lá dentro da cela e nunca mais largar esse traste. Literalmente a gente vai falar de Chernobyl hoje. A gente quer pegar a ponte para Chernobyl para ficar lá com Chernobyl junto, né? Agarrada, grudada, sem largar. Esses caras que não prestam. Originalmente eu não ia participar desse podcast porque eu não estava conseguindo lembrar de ninguém assim que fosse ruim, mas que eu amasse. Só que aí, enquanto eu tava gravando outro podcast, eu acabei me lembrando de duas figuras que, nossa, gente, ai, é um suspiro, assim, de ódio, mas de amor ao mesmo tempo. Assim, eu tenho vontade de esganar essas duas criaturinhas, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de me esganar, porque eu pensei em esganá-los. Se você não escutar a parte 1 primeiro, você nem devia estar aqui. Volta, vai escutar. A parte 1 não. Aí a falta de roteiro me fazendo falar as coisas erradas. O outro podcast que vai sair hoje, o nosso jornal já deve ter saído dessa altura, meu Deus. Agora, se a Gabriela soltar o plantão primeiro e o jornal depois, eu vou passar muito mais vergonha do que o normal. Mas enfim, hoje nós vamos soltar 2 episódios, um jornal, né, sobre nossas celebridades famosas que nós amamos, e um plantão da Trade sobre personagens lixo que a gente deve odiar, mas adora. Então, eu não sei qual dos dois vai sair primeiro, mas tem 2. Se você tá ouvindo só um, tem o outro, tá? Procura aí que você vai achar no canal. Enfim, quando eu tava gravando o primeiro e falando sobre os personagens das pessoas da lista, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas não sei se é spoiler, não sei se encaixa como spoiler, mas caso se encaixe, enfim, eu não vou falar. Mas tem um personagem dessa pessoa que é um vilão ruim mesmo, assim, não tem possibilidade. Quando eu achava que o filho da mãe tinha possibilidade de se redimir, fiquei toda feliz. Ah, agora ele vai ficar bonzinho, assim, não bonzinho, né? Porque não tem como aquele ser humano ficar bonzinho, não tinha como. Mas assim, eu achei que pelo menos ele ia tentar fazer alguma coisa de boa, sabe? Ia pelo menos tentar consertar um pouco das cagadas que ele fez. Não, ele tava só mentindo, ele tava só enganando o protagonista só porque era vantajoso pra ele. Porque eu deixei ele vivo por mais tempo. E se você não faz ideia de quem eu tô falando do Darkenwall, o vilão, o grande vilão. Um ator tem esse nome, né? Darken. Eu achei meio paia por parte do autor. Terry Goodkin tem livros sobre essa série, ela foi adaptada de livros. Eu achei meio pai essa questão do nome, mas dá impacto, né? Quando ele apresenta é bom porque a gente já fica de olho, né? Já tem esse nome, então já sei que não vem coisa boa daí, então a gente já fica de olho. Mas qual é o problema? O problema é que eles escolheram um ator muito gato pra fazer o personagem. E eu tenho essa futilidade, eu tenho esse defeito de caráter. Quando eles escolhem um vilão bonito,
eu não consigo, não é que eu vou torcer pra ele, que eu quero que dê certo. Não, eu quero que ele se ferre no final. Mas eu não consigo odiar, como eu normalmente odeio vilões que não são bonitos, né? Um exemplo clássico foi, eu não sei se alguém lembra, que passou até bem recentemente uma versão cortada, né? Uma versão editada daquela novela Flor do Caribe. Quem lembra? Não sei. Acho que eu já fui mais noveleiro uns anos atrás. Hoje em dia eu não dou tanta bola pra isso. Mas eu ficava com muita raiva porque eu achava o vilão muito mais bonito que o mocinho e eu ficava querendo odiar o filho da mãe e eu não conseguia também. Então, quer dizer, assim, eu odiava, mas é aquelas, né? A gente odeia, mas não odeia tanto quanto deveria. Isso dá raiva, isso dá muita raiva em mim. Porque eu não gosto de torcer por gente ruim, mas eu acabo. Gente, deixa ele viver, por favor, sabe? Não mata ele, não, deixa ele aí. Deixa ele no cantinho ali, só ornamentando a sala. Só ali como item decorativo. Não precisa matar também, não precisa prender. Deixa ele ali, quietinho, sem fazer. Amarra ele pra ele não fazer mais nada com ninguém. Tampa a boca pra ele não falar mais nenhuma besteira. E deixa ele ali, quietinho. Pronto, tá bom. Mas enfim. E nessa série eu ficava com muita raiva, porque era meio assim, desleal, sabe? O protagonista, eu achava ele um cara que não tinha atrativo nenhum. É aquele clichê clássico de fantasia. Eu amo fantasia clássica, mas é aquele clichê do cara que descobre que tem uma puta de uma responsabilidade de salvar o mundo de um vilão mal pra caramba. E aí ele vai lá. Mas, cara, eu achava muito chato, porque o cara não. Assim, na minha cabeça ele não tinha muitas habilidades, assim, que justificassem aquele poder inteiro. E o ator era bem sem graça, bem sem sal, enquanto o vilão era lindo, maravilhoso. Sempre tava 500 passos à frente dele. Eu não sei como é que ele só conseguia ganhar, eu acho, porque ele tinha um vilão, um bruxo bem foda, assim, do lado dele, que ajudava muito. E a outra personagem, que eu não lembro, acho que era Kayla o nome. Kayla não, que ela também dava uma puta de uma ajuda pra ele. Eu acho que era só assim, porque ele lutava muito bem, mas ele era muito ingênuo, muito bobão, sabe? Ele acreditava em tudo. Só mais lá na frente, assim, que ele começa a ter um pouco mais de malícia, né? Começa a saber com quem que ele tá lidando, e aí começa a se preparar melhor e tal. Mas a primeira temporada pra mim foi sofrida, porque eu queria odiar o cara, eu não queria gostar dele, mas eu não consegui odiar tanto quanto eu queria, quanto deveria, quanto seria certo de odiar. E o outro personagem que eu escolhi pra falar, cara, eu acho que ninguém vai saber. Porque não é de série, não é de livro, ao menos não um livro normal. E não é de filme. É assim, eu não sei se alguém já conhece esse estilo. É que tem um estilo de jogos na Play Store. Eu acho que deve ter lá na Apple Store também. Que é de tipo livros-jogos. O aplicativo que eu tenho aqui é o Choices. Ele é basicamente um livro que você vai lendo, mas em certas partes você pode fazer algumas escolhas que vão impactar na história. Por exemplo, a protagonista, sei lá, ela tá indo mudar de cidade, e aí você pode escolher onde que ela vai morar. Tipo, sei lá, ela vai morar num apartamento dividindo. Eu tô dando aqui um exemplo, tá? Não tem essa história, é só um exemplo pra vocês entenderem. Ela vai dividir apartamento com uma pessoa que ela não conhece, ou ela vai, sei lá, tentar arrumar outro emprego pra se manter. E aí cada escolha que a gente vai fazendo no jogo, ela vai tendo impacto e ela vai alterando o final. E, enfim, né? Eu achei bem interessante. Justamente porque a gente vai lendo a história, mas a gente tem essa sensação de estar participando da construção dela ao mesmo tempo, que eu acho muito legal. E eu recomendo o aplicativo, tem história. Tem livros que são meio chatinhos, assim, que eu não gosto muito, porque são romances românticos, aquela coisa. E aí eu acho meio sem graça. Mas tem algumas histórias de suspense, de mistério, que são muito boas, são muito legais. E uma dessas, tem até histórias de fundo histórico também, e foi uma delas que eu escolhi pra falar aqui. Que eles tiveram uma sacada muito boa. Eles pegaram aquele período da história de Roma ali, de Júlio César, sabe? De quando ele tava ali com aquela briga com o Senado e tal, e pouco antes dele morrer. Isso não é spoiler, é histórico, né, gente? Pessoal, pelo amor de Deus, se você fugiu das aulas de história e você não sabe que o César morreu com um monte de punhalada no Senado romano, então, né, fecha o YouTube, vai abrir um livro de história e vai estudar, pelo amor de Deus. Aí eles pegaram esse período, eles construíram uma história, eles criaram um personagem que a gente pode nomear, pode customizar a aparência. Isso que é bem legal, você pode nomear livremente seu personagem ou seu personagem. Em alguns você pode escolher o gênero também, outros não. No caso desse livro em especial, não, a gente não podia. Mas a gente podia vesti-la, escolher cabelo, escolher nome.
E a história é que ela o nome da minha personagem era Arin. E a história é que ela é de uma tribo da Gália, que foi escravizada pelos romanos, levada para Roma. E lá ela começa a interagir com várias figuras históricas que de fato existiram. Júlio César, o próprio Júlio César, com o Brutus, com a Cleópatra. A Cleópatra aparece em algumas partes da história, eu achei bem legal. E, óbvio, assim, eles não pegam a personalidade dessas pessoas que realmente existiram e colocam ali tal qual no jogo. O objetivo não é, de fato, trazer algo 100% historicamente preciso. É simplesmente contar uma história de uma forma divertida. E aí tem um desses personagens históricos que eles deram uma certa adaptada no livro, para deixar as coisas, né, um pouco mais interessantes. Foi justamente a figura do Marco Antônio, o Mark Anthony, né, em inglês. Que esse é o único defeito do aplicativo, ele está todo em inglês. Mas, cara, olha, eles construíram um Marco Antônio que o cara é muito sexy. Não tem como. A sua personagem não vai conseguir ficar longe dele por muito tempo. Pelo menos a minha não conseguiu. Todas as oportunidades que essa personagem teve de ir lá fazer saliências com esse cara, ela foi. Porque não dá, gente. Ele tem um sex appeal muito grande. E, assim, eu não. No final, assim. Você pode escolher com qual dos personagens lá que ela vai ficar, com quem que ela quer ficar. E, obviamente, cada uma dessas escolhas tem uma consequência diferente. Ela vai desbloqueando o final diferente. Conforme as interações ela vai fazendo com essas pessoas. E, assim, eu não fiquei com ele no final, tá? Justamente porque ele era ruim, ele queria poder para si. No livro, nesse livro, né? Óbvio, eu não lembro muito bem da história, o que foi que aconteceu depois. Mas nesse livro ele tomava assim algumas decisões bem que podiam levar a coisas bem estranhas, bem ruins, bem esquisitas. Então ela, no final, minha personagem ficou com outro cara, mas, gente, não dá. Todas as oportunidades que essa mulher teve de ir lá fazer saliências com ele, ela foi, porque eu não consegui resistir. Eu achei ele maravilhoso. Assim, ele não é exatamente bonito, mas ele tem aquela hora, assim, de ser atraente, de ser envolvente. De, quando você menos espera, tu tá... Caraca, eu concordei com coisa que esse cara fez, assim, porque ele constrói de uma forma, assim, que ele envolve muito. E eu achei muito legal. Eu gosto muito desse aplicativo. Eu jogo, acho que quase todos os dias. Ele, pra mim, ele é bem... Me ajuda a me inspirar bastante para algumas histórias, principalmente essas desses gêneros que eu gosto de escrever. Então, eu acho assim, se você tem certo domínio de inglês, assim, pelo menos ali um nível intermediário, e gosta desse estilo de jogo, tem vários, acho que tem alguns em português também. Mas caso não tenha, você tem ali pelo menos um nível intermediário de inglês baixa, que é muito divertido, é bem legal. E eu gosto muito. Então, eu não ia participar porque eu não tava lembrando ninguém, mas até que eu consegui lembrar de dois bem legais, dois personagens bem interessantes. E eu quero deixar aqui bem claro que não, eu não gosto de vilões, tá? Tem muita gente que gosta de passar pano pra vilão. Eu não gosto disso. Eu me sinto mal por gostar desse tipo por achar esses caras bonitos e achar interessantes e tal. Gente, na vida real, boy lixo, mulher lixo também, tem muitas, sabe? Eu não acho que é exclusivo dos caras, não. Tem muita mulher que também não vale absolutamente nada. Mas desse tipo de gente, quando a gente descobre, a gente tem que ficar longe dessas pessoas e não achar, ele vai mudar. Eu vou conseguir mudar essa pessoa. Ela, não vai. O mais provável que vai acontecer é justamente você ser preso junto. Aquela situação que a gente falou lá no começo do podcast. Então, encontrou um boy lixo, encontrou uma mulher que não presta, foge. Fé nas malucas é o cacete. Sai, vai embora. Então, tem um monte de gente aí, gente boa, legal, bacana, que tá só esperando a oportunidade. Vai pra essas, tá? Vai por mim, vai te poupar muita dor de cabeça. Eu não queria fazer militância no final, eu tô virando a louca da problematização invertida. Mas, assim, eu só queria deixar o disclaimer, tá? Eu não gosto desse tipo de personagem, eu me sinto mal por gostar, mas eu gosto, né? Fazer o que. Então vamos lá, passar adiante, senão eu vou ficar aqui falando meia hora. Esse é o mal de fazer podcast sem roteiro. Então vai daí, meninas, vamos passar vergonha e fazer os ouvintes passarem raiva, porque é disso que eles gostam, é pra isso que eles estão aqui. Então, você aí que tá ouvindo, se você ficou com vergonha, principalmente no outro podcast, ou se você também ficou com raiva de algumas coisas que eu falei, deixa aí o seu like, comenta, se inscreve no canal e, enfim, né? Vamos lá. Tchau, fui. Até a próxima. Espero que com roteiro dessa vez. Ou com menos divagações. Enfim, o que vier primeiro. Fui. Olá pessoal, obrigada Michelle. Eu decidi envergonhar-me neste episódio, eu que sempre falo mal de livros de romance erótico, vou aqui falar de personagens masculinos tóxicos, mas que eu gosto.
Eu tentei não me envergonhar tanto neste episódio. Eu leio livros com personagens tóxicos que eu nunca gosto, mas para este episódio do Plantão eu consegui lembrar-me de falar de um livro em particular e especial sobre um personagem tóxico, ou mais ou menos tóxico. É um livro de uma autora ítalo-brasileira, ou seja, é lusófono. Temos que apoiar os livros nacionais, entre aspas, os de língua portuguesa. Eu já falei deste livro algumas vezes para me envergonhar e desta vez não será exceção, eu vou me envergonhar sim. Falo da obra Fundo do Poço, de Joana Ferrarini. O livro dela é considerado romance erótico, mas eu contrario tudo o que dizem. Se eu gosto, não é romance erótico e ponto final. Chega. E é isto. Para mim, o livro é considerado um policial com drama. Envolve telas de quadros famosos, tem assuntos interessantes. E quanto à personagem masculina tóxica, falo de Érico Oliveira, o homem poderoso, neto de um empresário super conhecido. Ele à primeira vista é um pouco tóxico, mas no fundo vê-se algo humano nele. E, e o facto dele parecer. A autora também descreve o Eric como um personagem cruel, como um personagem que não é empático, é pouco empático, é uma personagem que só faz mal, que há sempre um papel, no início, é sempre um papel de alguém inconsequente. E o Eric dá muito essa imagem, pelo próprio narrador, não é? Que no caso é a Barbie, é a Bárbara, que é a personagem principal, a jovem que se apaixona por ele e que vive com ele e que entra nestas loucuras dele. Mas há também há também um pensamento de que a Bárbara entra no mundo dele porque quer e não é porque ele a chama. Mas também há quem pense que o que o Eric faz puxa a Bárbara para esse mundo do crime. E o Eric é visto como alguém criminoso, inicialmente criminoso, mas que no fundo, quando começamos a ler do meio até ao fim do livro, começamos a perceber que o Eric é mais do que uma pessoa inconsequente. A pessoa, um personagem, também pode ser uma pessoa, enfim, inconsequente, uma pessoa, um personagem que não é assim tão pouco empático como se pensa que é, e que no fundo ele é uma ótima personagem. E que, claro que tem os seus problemas, as suas questões internas, mas que ele, mesmo assim, mesmo sendo considerado tóxico e mesmo estando no mundo do crime, ele tem uma imagem humana. E a autora cria muito esta imagem humana dele, porque ele não é realmente só mau, só cruel, só ruim, ele é também humano. Portanto, ele tem coisas boas e tem coisas más. E a autora faz muito usa muito esta balança, não é? De coisas boas e coisas más no Eric, e quem lê o livro com certeza vai concordar comigo, porque mesmo ele sendo considerado uma personagem tóxica, ele é uma personagem apenas humana. E é assim que eu me envergonho neste episódio. E antes que falem, eu estou a ser paga pela Joana para dizer estas coisas. Pois é, não, mentira, mentira. Foi piada, ok. Fundo do Poço é considerado um livro de romance erótico e eu gosto, e é apenas isto. Bem, eu acho que agora, só por esta frase, podem cortar isto um bocadinho e espalhar por esta internet fora, em que eu falo que o Fundo do Poço é considerado um livro de romance erótico e eu gosto. E podem dizer que a Diana gosta de romance erótico, seus filhos de mamãe, yeah! Eu, na verdade, eu não gosto de romance erótico. Eu só gosto do Fundo do Poço. Dei os parabéns à Joana por esse feito. E leem este livro, fãs de romance erótico, porque eu acho que muitos de vocês vão ficar chateados, talvez. Ou talvez gostem, não sei. Bem, e eu vou passar a pasta da vergonha para a Gabriela e volto em breve. Bom fim de semana e bom mês de maio a todos, porque sim, maio está aí a chegar. E é isto. Gabriela, passa a pasta. Oi, gente, tudo bom? E obrigada, Diana, por passar a vez. Essa é a minha sexta tentativa, eu acho, de gravar a minha parte do episódio pra vocês. Porque eu tento gravar pelo Discord, que tem um filtro bacana, vocês não têm ideia
de quanto barulho tem na rua agora. E não tem um horário que seja bom pra gravar. Aqui onde eu moro é tudo totalmente terrível. O meu quarto é bem virado pra rua, então vem tudo quanto é barulho. Mas eu já tinha falado pra vocês, né, eu já tentei gravar nos fundos de casa, na sala, que é no meio, e é tudo um terror, sabe, eu consigo ouvir tudo no final. E agora eu tinha tentado gravar pelo celular, e meu pai tá numa crise de espirro aqui, e tudo que é moto, tudo que é carro resolveu passar na frente da minha casa agora. Mas então, vida que segue, né, eu espero que esse áudio funcione, porque nas últimas vezes que eu tenho tentado gravar pelo Discord, o arquivo vem com 1 minuto de áudio ou menos, às vezes vem só 17 segundos, e eu perdi 20 minutos falando e nada foi gravado. Eu não sei por quê, porque funcionava muito bem no começo, mas nas últimas vezes já estava estranho e hoje isso resolveu tirar um pouco a minha cara. Então, tirando a indignação de lado, né, olá, saudade de vocês. E como todos já sabem, né, eu sou aqui a cadelinha de vilões. Eu, ao contrário da Michelle, eu vejo alguma obra que vai ter essa coisa, assim, de ter um personagem não muito legalzinho, e eu quero descobrir logo qual é a dinâmica, o que vai acontecer, o que aconteceu com ele, como é que ele foi construído, porque a gente é muito condicionado a ter essa coisa de torcer pro mocinho, de ter muito mocinho sem sal nas histórias, e a qualidade dos vilões ultimamente tem me impressionado, sabe? A gente tem coisas muito bem trabalhadas, a gente tem questionamentos muito válidos vindo de personagens assim que não são exatamente algo que a gente deveria seguir, mas eles trazem coisas pra gente criticar também. E isso é muito importante em qualquer obra, em qualquer mídia também. E, bom, vocês já sabem também que meus personagens preferidos da vida, Minos de Grifo, de Cavaleiro do Zodíaco, e Shui Yang, de Madousu Xie, assim, eles não fizeram algumas coisas muito boas, sabe? Por exemplo, um deles quebrou todos os ossos do rapazinho contra quem ele lutou, o outro cegou o amiguinho e fez o cara matar o melhor amigo dele, parceiro de jornada, etc. E não. Eu sei, eu não. Eu não nego nada de ruim do que eles fizeram, mas eu acho que são personagens muito bons. O Minos talvez não tenha todo esse background, porque é uma coisa que falta muito em Cavaleiro Zodíaco, é trabalhar bem o personagem. Mas tendo a construção histórica, mitológica dele, alimenta todo o vazio da minha alma e aquece meu coração, então ele é um meu personagem de conforto. E pra essa lógica, né, eu vou dizer aqui que eu gosto muito, muito, muito de Madosa Chief, justamente por causa disso, porque os personagens são todos nessa área cinza, então na vida real a gente não tem pessoas boas e pessoas ruins, a gente tem pessoas que são mais boas ou mais ruins. E ninguém é perfeito, e eu acho que essa coisa da gente querer buscar uma perfeição na literatura, no cinema, ela foi feita de um modo meio errado, assim, meio inventivo demais. Então, aqui estou eu, a defensora dos Chernobyls. Porém, eu tive uma certa dificuldade de pensar nessa lista, porque tem os personagens ali que são Chernobyls, mas eu gosto não por eles serem bonitinhos ou coisas assim. Então eu vou tentar fazer uma lista mais fútil. E pra encabeçar essa minha lista, eu vou colocar o Mark Sloan, de Grey's Anatomy. E eu sei o que as pessoas vão me dizer, que ele não é exatamente o Chernobyl. Mas no começo, quando ele é apresentado, ele aparece justamente porque ele meteu um chifre no melhor amigo. E depois a gente descobre, né, que não só ele comeu a mulher do cara, mas comeu as irmãs do cara também, né? Ele foi praticamente criado na família, então a gente fica pensando, né, poxa. E o rapaz passou a vara em todo mundo naquele elenco. Todo mundo mesmo, assim, são pouquíssimas pessoas com quem ele não
não foi furunfar. E, bom, depois ele acontece aquela coisa, né, eu não considero mais Grey's Anatomy sendo spoiler, porque é tão velho e mesmo assim não acaba, né, a história sem fim. Mas ele chegou no hospital ali, sendo comedor e tudo mais. E depois a gente descobriu que ele era um cara muito bacana. Só ele gostava de praticar certos esportes com moças. E isso rendeu um bebezinho pra ele que meio que atrapalhou o nosso casal lésbico, né? Porque criou uma crise ali no relacionamento das duas. Tudo bem que elas já estavam separadas quando o bebê aconteceu, mas depois elas se reconciliaram e, poxa, agora eu tenho um filho e tem que aturar esse cara na minha casa. Até a partir de ele se apaixona perdidamente pela Lexi e não fica com ela. E depois toda aquela tragédia acontece, né? O último episódio dele é de partir o coração. Eu não sei se vocês assistiram Grey's Anatomy, se... O que aconteceu? Vocês, porque acho que todo mundo nesse mundo já assistiu pelo menos um episódio sem querer, né? Mas o episódio de despedida dele é completamente emocionante. E eu me arrebento chorando toda vez que eu assisto, porque é óbvio que eu assisto várias vezes, né? Eu gosto muito dele. E eu também gosto do quanto ele tira com a cara do Jackson, justamente porque ele gosta da Lexi. E ele não tá com ela, mas o Jackson tá. E ele avacalha a vida desse guri. Eu não gosto muito, né, do Jackson Avery, mas eu fico muito feliz que isso aconteceu. E um outro Chernobyl, que não é exatamente Chernobyl, mas é o Charles Brandon, de Tudors. Ele é o Duque de Suffolk e o braço direito do Henrique VIII. E por que eu vou dizer que ele é Chernobyl? Porque ele também passava o rodo na corte, ele pegava tudo que era coisa que andava. Inclusive a irmã do Henrique VIII. Ei! E o seu Henricão ali não estava muito satisfeito, né, com essa coisa de ter alguém pegando a irmã dele, mas aconteceu, né, eles casaram. A melhor parte aqui, desculpa, amigos portugueses, é quando ele leva a moça para Portugal para casar com o rei Manuel I, que é um velhinho muito decrépito que não dá conta nem de consumar o casamento, né, porque é realmente muito velho. E no caminho ali, né, sabe como é que é? Você tá sozinho numa caravela, chegando num país distante, nada melhor do que pegar o Harry Cavill. Pois é, gente, talvez o fato desse Chernobyl ser tão aplaudido é porque é justamente esse moço que interpreta. Eu não sei, esse seriado ele é muito bom, só que ele é historicamente às avessas, tem problemas até no figurino. A gente tem a Natalie Dormer e o Henry Cavill e o Jonathan Rhys-Meyers no elenco. Então, a gente pode dizer que é uma série muito bonita, muito agradável de se assistir. E eu acho que ele é Chernobyl porque ele faz o que o Henrique VIII manda, né, gente? Porque ele é amigo do cara, comeu a irmã do cara, comeu. Mas ali eu parte pra garantir o status, parte porque talvez ele se importasse mesmo com o Henrique. Ele faz umas coisas bem desagradáveis, assim, mesmo que ele não concorde, ele faz tudo que é mandado. É isso, apesar de ser um Chernobyl, ele ainda é um pau mandado. Mas é o Henry Cavill, então a gente agradece a Deus por essa visão maravilhosa no seriado. E por hoje é só, gente. Eu vou dizer pra vocês aqui, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixem um biscoitinho aqui pra alegrar o coração. Se vocês quiserem deixar um biscoitinho no coffee, é bem aceito também. Nos sigam nas nossas redes sociais, mandem sugestões, comentem, participem, porque tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês também. Obrigada e tchau!